Podeis assentar. Vamos recolher as nossas ofertas. E desculpa não ter avisado antes. Ou vocês querem depois? Pode ser depois então, já que vocês tiraram. Glória a Deus. Depois a gente recolhe as ofertas então. Porque eles já tiraram o fone. E para pôr o fone de novo é trabalhoso. Ô William, me ajuda aí depois, tá? Se puder. Você me ajuda depois, se puder. Faz o favor. Amém, irmãos? Quem está aqui, diga amém. Amém. Quem está fora daqui, diga amém. Então eu vou orar para você voltar para cá. Aleluia. Irmãos, a Bíblia nos garante, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele se faz presente. Então, como nós estamos em mais, eu tenho certeza e convicção que Ele já está aqui. Amém? Quem tem fé para isso, diga amém. Hebreus capítulo 11, abre a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos falar um pouco sobre a fé. Vamos falar sobre a fé. Quero agradecer o irmão Ítalo que tem nos ajudado no culto de quinta-feira. Quinta-feira passada estávamos em São Paulo. Os irmãos orem pela minha filha Vitória, irmãos. A Vitória está com uma dor de cabeça que não passa. Já a nossa parte, eu falei para a minha esposa hoje, a nossa parte nós estamos fazendo. Já oramos, já ungimos, já levei para o médico, já levei lá em São Paulo, que é o médico que ela já trata, já levei no oftalmo. Irmãos, não tem nada, mas a dor não passa, não passa. Está atrapalhando ela de ir na escola, já está 2 semanas sem ir para a escola. Então eu peço encarecidamente para os irmãos, orem pela Vitória. Amém, irmãos? E eu creio, porque falar sobre fé é fácil, mas viver ela não é fácil, não. Então nós vamos falar sobre fé. Porque fé é algo que não é palpável. Falar sobre fé se tornou às vezes até um jargão no nosso meio. Quem tem fé? E você diz amém. Mas fé realmente, será que nós temos? Será que realmente nós acreditamos em um Deus que tem o poder de todas as coisas e sobre todas as coisas? Será que nós acreditamos num Deus que Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque Ele venceu? Mas a convicção de que se Ele venceu, Ele vai estar conosco e nós vamos vencer também. Então é essa a convicção que nos faz acreditarmos dia após dia, culto com culto ou sem culto, acreditarmos que a fé, ela nos move para algo maior e melhor também. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 11. Dá um pouquinho de retorno para mim, Marquinhos. Eu estava procurando o homem, está aqui na frente. Hebreus, capítulo 11, diz assim. Quem achou, diga amém. Igual diz o Vinícius, quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé, talvez aí está diferente, mas vamos por aqui. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não. Vamos ler prestando atenção? Presta atenção no que você está lendo. Vamos lá, vamos ler aqui no telão, todos juntos. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos. Espera um momento. Você espera alguma coisa aqui, não espera? Vamos lá. E a certeza das coisas que não... Você não vê, como é que você vai crer? Se você não vê... E eu estava lendo essa palavra hoje, durante o dia, e o Senhor falava muito forte no meu coração, porque nós seres humanos, temos
além de vários problemas, nós temos um dos que é: eu preciso ver para crer. Porque se eu não ver, não tem como eu crer. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Se eu não ver, eu não creio. Como é que eu posso dizer que Jesus está naquela igreja se eu não vejo, eu não sinto? Mas se você veio aqui hoje, eu tenho certeza e convicção, porque você tem fé num Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer por todos nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu não tenho dúvida que você está aqui por uma só razão, porque Jesus tem uma palavra para o teu coração. A fé te moveu na tua casa e te trouxe até aqui. A fé te moveu para que você ligasse, para você colocar no aparelho seu celular ou no seu televisor, aonde você estiver, para você assistir ou ouvir uma palavra ou um culto numa cidade pequena, mas que nós temos convicção de que Deus está aqui. Eu não vejo, mas eu sinto que Ele está aqui. Eu não vejo, mas eu tenho convicção que Ele está aqui. Por que eu tenho essa convicção? Porque se eu não acreditar nisso, irmão, não adianta eu pregar. É como um sino que bate, é vazio. Mas quando eu prego e eu louvo, eu adoro, eu tenho convicção de que Deus, Ele está ouvindo a minha adoração. E Hebreus, ele nos adverte para que a nossa fé, ela esteja firmada, não nas coisas que nós vemos, mas nas coisas que nós temos convicções que ela vai existir. Imagine você, eu estou falando você mesmo, diga para o seu irmão, imagine você, irmão. Diga para ele, imagine você, irmão. Agora nós vamos imaginar. Se Deus, ele pega você, e você é Moisés, e Deus fala assim: Moisés, quem é Moisés aqui hoje? Eu e você. Estão aqui comigo, né? E Deus, ele pega e diz: Moisés, você vai hoje, chegou o último dia do povo de Israel aqui no Egito. Hoje é o último dia do povo de Israel, 430 anos, hoje é o último dia. Moisés, você acredita na minha palavra? Você acredita que eu tenho uma nova terra que mana leite e mel para esse povo? Moisés, ele acreditava. Imagina você, Deus usando você para dizer: hoje o Senhor está tirando o cativeiro da minha casa, da minha vida, hoje. E a partir de amanhã, eu vou ser livre em Deus. Porque se eu não acreditar, não adianta eu profetizar. Porque quando eu profetizo, Ezequiel, quando o Senhor diz: Ezequiel, profetiza sobre o vale de ossos secos. Mas como eu vou profetizar? É seco, é sequíssimo. Profetiza. Aí Ezequiel diz: mas poderão viver esses ossos? O Senhor diz para Ezequiel: poderão viver esses ossos, Ezequiel? E Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Por que tu sabes? Porque a minha fé tem que estar em algo que eu tenho que ter convicção de que eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho poder, mas Ele tem poder. Sabe por que muitos de nós estamos aqui? Porque a presença de Deus nos atrai. A presença de Deus te transformou. Quem era você antes e quem é você hoje? Quem era você há um tempo atrás e quem é você hoje? Olha um pouco para trás da sua vida, volta um pouquinho a fita, pum, voltou. Quem era você? E hoje quem é você? Se não fosse a fé, se não fosse a mão desse Deus Todo-Poderoso, quem poderia te tirar deste mundo? Quem poderia ter tirado você desse cativeiro para colocar
num lugar de paz. E melhor ainda, Ele nos promete uma vida celestial após essa vida. Porque com Ele não acaba aqui, com Ele é a eternidade. Eu tenho certeza e convicção, mas como é que você tem certeza que existe um céu? E como é que você tem convicção de que você morrer, você vai com Ele? Porque se eu não tiver certeza, se eu não tiver convicção, eu não tenho fé para alcançar a glória de Deus. Eu não sei o que muitos estão fazendo na igreja. Se você não acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, se eu não acreditar nesse Deus, que Ele é poderoso para abrir o mar vermelho, se esse Deus que é poderoso para libertar o povo da garra do Egito, da mão de Faraó, como é que eu posso acreditar num Deus que eu não vejo? Existe uma promessa, mas eu não vejo. Moisés, um certo tempo vou eu visitar o povo. E o tempo chegou. Porque a promessa de Deus, quando é de Deus, ela não volta vazia. Deus prometeu o que para você? Você está esperando o quê? Deus prometeu salvação para minha casa. Amém. Deus prometeu que vai salvar o meu marido, meus filhos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Deus falou que ia libertar o meu marido das drogas, da bebida. Deus falou que ia fazer algo sobrenatural sobre a minha vida. Deus prometeu? Amém. Vai cumprir. Se o Luciano falou, pode duvidar. Mas se Deus falou, pode escrever, porque vai cumprir. A fé, a certeza, ela faz eu ter convicção. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza. Esse cativeiro vai ser mudado. Eu não sei qual o cativeiro que você está vivendo. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Mas eu quero despertar você nesta noite a ter fé num Deus que pode resolver qualquer situação. Ele pode. Agora, se Ele quer, aí é você e Deus. Porque quando eu creio, eu entrego a Ele toda a minha ansiedade e Ele vai cuidar de mim. E Ele vai cuidar em quê? Em toda a minha trajetória. Porque esse Deus, Ele é poderoso. O apóstolo Paulo ensina que a fé é um princípio de ação e poder. Eu tenho que ter fé, mas eu tenho que ter princípio e poder. O poder não é meu, o poder é outorgado por Deus para mim. E aí, através da fé, eu digo, olha, vai para lá, monte. Você vai ver milagre na sua vida. Eu estou pregando aqui, eu não sei se é aqui na sua casa, aonde você estiver. O Senhor está dizendo, se você crer, você vai dizer para esse seu problema, o Senhor meu Deus é poderoso. Ele é poderoso sobre qualquer problema. Porque eu tenho convicção, eu não estou vendo, mas pela fé eu posso ver a porta se abrir, eu posso ver Deus curar, eu posso ver Deus mover. Por quê? Porque Ele está agindo. Descansa o teu coração. Como é que eu vou descansar? Descansa. Porque não depende mais de você. Eu falei que eu estou vindo. Ontem eu estava em São Paulo, levei a Vitória novamente em São Paulo, preocupado, como pai, vou fazer na minha parte. Uma semana, nós preocupados com a Vitória e aquela preocupação. O Marquinho foi outro dia com a gente. Ontem fomos de ambulância. Amém, estou fazendo a minha parte. Mas eu sei e tenho convicção de que o mesmo Deus, quando eu não podia ter filho, Deus me deu a Vitória, é o mesmo Deus que pode curar ela. Essa é a convicção. Hoje eu oro e eu digo, Senhor, eu não consigo ver. Como é que nós, como pais, nós procuramos, vamos olhar. A Sandra falou, filha, faz propósito com Deus. A nossa parte nós vamos fazendo, mas o que cabe a Deus, faça, Ele vai fazer. Porque a fé é o princípio da ação. Adianta você ficar parado pedindo para Deus?
Senhor, abre a porta. Senhor, cura. Senhor, restaura. Senhor, faça isso. Mas você está de braço cruzado. Se você nem orar, ora. Se você jejuar, nem jejua. Você lê a palavra, nem lê. E você quer que Deus haja através da tua fé. Examine-se, pois, você mesmo. Como é que é a tua fé? Se alguma coisa depender da tua fé hoje, você vai alcançar ou não? Se alguma coisa depender da minha fé, eu vou alcançar ou não? Porque muitas pessoas, ela pega a sua fé e, irmã Irene, ora por mim, porque eu creio que a tua oração, irmã, eu tenho fé que a irmã ora e Deus cura. Mas às vezes Deus não quer que a irmã Irene ore. Deus não quer que a intercessão ore. Deus quer que eu ore. Deus quer que eu ore. Por quê? Porque Ele quer se revelar a mim. Ele quer se revelar através de mim. Ou na madrugada, ou na tarde, ou amanhecer. Você precisa se colocar na brecha e perguntar a Deus, o que o Senhor tem para mim? É ação. Porque o poder vai vir dele. Poderão viver esses ossos? Tu sabes. Mas ele estava no meio do vale. Não adiantava ele ficar deitadão. Tu sabes, Senhor. Se você não lutar por aquilo que você deseja e almeja, irmão, sinto muito, você vai perder. Seja espiritual, seja material, seja a sua casa, seja o que for, use a tua fé, mas está muito pequena. A Bíblia diz assim, se a minha fé for do tamanho do grão de mostarda, eu vou dizer, monte, vai daqui para colar, e ele vai. Como é que está a sua fé? Porque Deus quer se revelar através da tua fé. A tua fé, ela é circunstancial. A tua fé, ela é presencial. Você precisa ver. Eu só vou agradecer a Deus depois que Ele me abrir a porta. Eu só vou agradecer a Deus depois que Ele me der. Eu só vou agradecer a Deus depois que Ele fizer. Não, agradeça antes. Agradeça antes, porque o antes, Ele vai te levar à vitória. Porque muitas pessoas, ela anda, sabe por quê? Pelo que ela vê. Pelo que ela, hoje eu sei que eu posso ir lá, comprar o que eu quero, porque eu tenho dinheiro. Aí não precisa da fé, irmãos, aí não é fé, aí é você. Hoje está tudo bem, eu posso realizar, comprar minha casa, meu carro, eu posso arrumar um emprego porque eu tenho quem me indica. Isso não é fé, é você. A fé é quando tudo está fechado. Quando depende de outro. Quando depende de você mesmo. Porque o que nos impede de receber a fé é nós mesmos. A nossa incredulidade. Porque a bênção do Senhor é sobre todos. E ela, a medida é para todos. Mas através da fé, uns alcançam mais rápido e outros é mais demorado. Lute, tenha fé, saia deste lugar de aceitação. Meu lar já acabou. Meu emprego foi embora. Eu estou vendo tudo indo embora por água abaixo. O Senhor não lute. Jacó lutou com o anjo. E ele falou, só vou sair daqui quando o Senhor me abençoar. E a Bíblia nos diz que o Senhor feriu a coxa de Jacó. Mas ele saiu de lá transformado. Tem coisas que dependem só de você.
Sabe, você fica olhando para as circunstâncias, para as pessoas. Eu estou esperando Beltrano, eu estou esperando fulano, eu estou esperando que alguém venha aqui, eu estou esperando, não. Ai meu Deus, Deus está perguntando: Moisés, o que tu tens na mão? Luciano, o que tu tens na mão? Senhor, é pequeno, toque, toque, é pequeno, toque. Mas Senhor, é muito grande, a minha prova é muito grande. Toque, porque o Senhor vai te dar vitória. O Senhor não perguntou qual é o tamanho do que está na tua mão, qual é o tamanho da tua fé. Ele está mandando dizer: toque, porque o mar vai se abrir. Vai para o meio do vale, porque Deus vai fazer um grande exército. Se levante, tome uma atitude, porque o Senhor só quer pessoas comprometidas com Ele. Aí vai um irmão, ora, vai outro irmão, ora, vai outro irmão, ora, vai outro irmão, ora. Mas o Senhor quer que você, sacerdote, se levante no meio da tua casa e diga: eu quero declarar salvação, eu quero declarar cura, eu quero declarar que todo inimigo caia por terra, porque o Senhor é maior dentro da minha casa. Porque no mundo você é machão, no mundo você quer brigar com todo mundo, mas agora chegou a hora da tua fé, e aí? A fé não tem como, eu não tenho. Mas se for para mim brigar, eu brigo. Mas o Senhor não quer que você briga. O Senhor não quer que você tome nenhuma atitude. O Senhor não quer que você vá fazer coisas que não é para você fazer. Ele quer que você agora ore. Tome ação de orar. Tome ação de ser boca de Deus, profeta de Deus, porque o Senhor vai fazer algo extraordinário. O Senhor, se você pelos olhos ou pelo ouvido espiritual, você vai ver os ossos indo, cada osso no seu osso. Deus desta noite vai colocar nervo, vai colocar pele, e Ele está dizendo: algo novo vai acontecer. Algo novo vai acontecer. Sabe por que Deus, Ele não olha para a circunstância? Deus não está preocupado se o meu casamento está bom ou não. Deus não está preocupado se o dólar está em alta ou está em baixa. Deus não está preocupado com o Lula, com o Bolsonaro. Deus não está preocupado com qual prefeito vai reinar. Ele está preocupado que Ele vai agir. A ação está na mão de Deus, mas a oração está em você. A ação está na mão de Deus, mas a oração está em você. A fé, ela não é engessada. A fé é tão maravilhosa que ela não tem religião. Isso é maravilhoso, porque um coração contrito Deus não rejeita. Um coração quebrantado Deus não rejeita. Você não pode julgar, mas não é da minha igreja, não é dos mesmos princípios, mas tem uma oração que você não tem. Tem a fé que você não tem. E Deus se move, aleluia. E você não diz: eu não consegui. Por quê? Porque você murmura. A fé tem estágios. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, ou se quiser acompanhar no telão. Mateus capítulo 14. A fé, ela tem estágio. Mateus capítulo 14, verso 28, 29 e o verso 30. A Bíblia está nos relatando, nós já vamos ler, que Pedro, ele está em cima do barco. E os discípulos vê um vulto. Aí ele diz: é um fantasma. Quem tem fé não vê fantasma. Quem tem fé vê Jesus.
E a palavra nos diz o que aí? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, Jesus disse. E ele respondeu. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. A fé, ela tem estágios, ela não é engessada. Ela tem estágios. Eu alcancei a fé e amém. Não, ela tem estágios. Pedro, quando Jesus disse vem, Pedro, foi. Só que daqui a pouco, Pedro começa a ir. E Pedro está indo. E daqui a pouco, Pedro começa... irmão. Sabe por quê? Porque o vento veio, o medo veio. E a fé de antes já não é mais a mesma. Porque aqui está sobre o meu controle. E Jesus está falando, vem. E Pedro está falando, eu vou. A fé de Pedro está inabalável. Fala a verdade, tem hora que nós somos assim também. A nossa fé, tem hora que você fala assim, se o demônio aparecer, eu vou dar uma de direita, de esquerda e vou dar uma rasteira nele. Pode vir o que vier. Não é assim que canta o louvor? Pode vir o que vier. Aí daqui a pouco você está poderoso. Vem, eu estou indo. Mas daqui a pouco, opa! Qual o estágio que você está hoje? Qual o estágio que você está hoje? A minha fé. Porque, irmão, tem que ter fé. Para andar, para sair do barco e pisar na água já tem que ter fé. Sim ou não? Sim. E para andar na água? Irmão, Pedro ainda foi corajoso. Imagina Jesus lá na prainha ali para vocês. Fala, vem. E Jesus está lá. Responda com sinceridade. Você vai andar sobre as águas ou não? Eu não. Estou sendo sincero. Jesus vai falar para você lá na represa, vem. Vem Alex, vem Misael, vem Paulo, vem Eliana. Aí você olha, se você estiver naquele dia inabalável, você vai falar, eu vou Jesus. Aí você começa, aí daqui a pouco, cadê? Indo por água abaixo. Mas o Senhor hoje está te dizendo que como Ele trabalha, você não entende. Ele só está te fazendo um convite, vem. E você na tua pequena fé, sabe o que você faz? Eu vou. Depois o Senhor vai me segurar. Eu só vou. Quando Pedro sentiu medo, ele gritou, Senhor, salva-me. É assim nós. O Senhor pega na mão de Pedro. E ainda o Senhor dá uma batidinha de leve. Homem de pequena fé. Se eu fosse Pedro, eu ia falar assim, mas Senhor, eu pelo menos pisei na água. Eu pelo menos coloquei o pé. Mas o Senhor, Ele quer que a gente tenha total convicção de que Ele está no controle de todas as coisas. Ele não depende das suas síndromes. Olha que bênção. Desceu agora lá do céu. Ele não depende das suas síndromes. A do pânico. Ai, que sua dor. Não, ele não depende da sua batida do cardio seu. Ele não depende. Ele não depende se você tem dinheiro no banco ou não. Ele não depende se o seu estado hoje é de alegria. O seu estado hoje é de tristeza. Não, porque Ele é Deus. Quando Ele decide operar, Ele opera. Quando Ele decide dar, Ele pega e dá. Eu sou testemunha, eu conto testemunho porque eu vivi testemunhos.
Meu pai não tinha onde morar, mas Deus tinha falado para o meu pai que daria uma casa para ele. Eu creio no Deus que ainda dá casa, Deus ainda dá carro, mas o principal, Deus, Ele dá salvação para a nossa alma. As outras coisas são circunstanciais, elas são momentâneas, mas Ele dá aquela alegria aqui na terra para nós ainda, para a gente se alegrar, para a gente saber que Ele ainda continua sendo Deus. E Deus usou uma pessoa dizendo, vou eu dar uma casa para você, meu servo. Nós não tínhamos onde morar, mas Deus, Ele tem compromisso com aquilo que Ele fala. Passado-se o tempo, Deus deu uma casa para o meu pai, num lugar que era improvável nós podermos comprar, porque nós não tínhamos condições, nós não tínhamos nome, nós não tínhamos crédito, nós não tínhamos dinheiro para dar entrada, mas Deus não precisa da sua circunstância. Deus não trabalha como você vê, Ele trabalha de maneira diferente. Quando Ele resolve abrir o céu e te abençoar, não há muralha, Ele abençoa. Sabe, irmão, nós precisamos estimular a nossa fé. No meio da provação, se coloque de pé e diga, eu sirvo um Deus que ainda faz milagre. Ai não, eu não vou, porque eu tenho vergonha. Se Deus mandou você rodear lá o quarteirão, vai rodear. Se Deus mandou você ir lá no hospital, vai no hospital. Mas sabe, nós se engessamos. Porque, será que eu creio de verdade? Será que Jesus mudou? O Jesus que curou cego, o Jesus que fez o paralítico andar, o Jesus que pegou, Ele disse para o coxo, 38 anos, Senhor, eu quero, tá bom, levanta e anda. Ele mudou? Não mudou, nós mudamos, Ele continua sendo o mesmo. Pedro, ao descer do barco, ele tinha sua fé absoluta em Deus, mas o vento veio, como vem na nossa vida. A tempestade bateu e ele sentiu medo. Nós temos 3 estágios da fé. O primeiro estágio, eu acredito porque todos acreditam. O segundo estágio, só acredito vendo. E o terceiro estágio, eu acredito sem duvidar que Ele faz. Qual é o estágio da tua fé? Qual é o nível da tua fé? Moisés, vou eu tirar o povo. Prepara, manda preparar todo mundo aí que não passa de hoje. Eu trabalhei no coração de Faraó, eu já endureci o coração dele, já amoleci o coração dele. Falei que ia, vocês não foram. Eu falei que vocês agora vão e não foi, mas agora chegou o dia. Diga para o povo, vai se preparar. E Moisés fez a parte, porque Moisés creu. Moisés saiu, pessoal, arruma aí as malas que hoje é o último dia nosso aqui. Por quê? Porque ele acreditava, sabendo quem era o Deus que tinha prometido. Aí a multidão saindo. Aí eu fico imaginando, alguns bonitinhos. Já que está indo todo mundo, eu vou também. Já que é a massa de manobra. Presta atenção, você crê em Deus por quê? Porque Ele te fez alguma coisa que te favoreceu, então eu creio em Deus? Ele me abriu a porta quando eu precisava, eu creio em Deus? Ele me curou quando eu precisava ser curado, eu creio em Deus? Eu estou acreditando porque toda a igreja acredita. Não! Você tem que ter o porquê você acredita em Deus. Eu vou lá na igreja do fulano porque está todo mundo indo lá, está todo mundo falando que é uma benção. Aí agora, eu vou lá na igreja do Joãozinho agora. Por quê? Porque está todo mundo falando.
Você vive ouvindo e vendo a massa. Aonde a massa vai, você vai. A tua fé está em quem? Diga para o seu irmão, a tua fé está onde, irmão? Eu vou lá na evangélica, porque os adolescentes estão bombando. Eu vou lá na evangélica, porque lá no domingo, olha, tá uma bênção, a live tá uma bênção. Algo está me atraindo. Tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser a presença de Deus, tem que estar te atraindo. Eu vou lá porque tem um irmão gordinho que prega, ele é chato, mas é uma bênção. Tem um magrelinho, tem um outro que é meio calvo, tem um outro que é nem velho nem novo. Você está aqui por causa de quem? É por causa de Jesus? Amém. Então você não é, a tua fé não está no estágio 1, que eu creio porque todos creem. A Bíblia nos diz que a multidão, ela acompanhava Jesus em todos os lugares. Aonde Jesus estava, a multidão estava. E no meio da multidão, tem uma passagem da Bíblia que fala da mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher, no meio da multidão, havia várias mulheres. Havia vários enfermos. Mas aquela mulher tomou uma atitude de fé. Ela não poderia estar no meio, porque ela estava com fluxo. Ela estava com hemorragia há 12 anos, não era para ela estar ali. Não era porque os escribas, os fariseus, os doutores da lei, não gostaria que ela tivesse, porque ela ia deixar que as pessoas ficassem imundas. Mas quando a gente tem uma fé convicta em Deus, irmãos, a circunstância pode falar assim, nós estamos crendo porque os outros creem. Não, eu creio porque eu sei que Ele vai fazer. Hoje eu saí da minha casa acreditando que Deus Ele vai fazer. Mas não é porque eu vou mandar, não. É porque a minha fé está falando que hoje eu vou alcançar o milagre dEle. Ela saiu convicta do meio e arrastou e foi lá na hora de Jesus. E a Bíblia nos diz que no momento ela foi curada. E Jesus pega e fala, opa, quem me tocou? Aí os discípulos disseram, Senhor, como assim? A multidão está te oprimindo. E o Senhor pergunta quem tocou? Me tocou. Irmão, presta atenção, se a tua fé estiver hoje ligada em Deus, irmão, você vai sair daqui com a tua bênção. Por quê? Porque de mim saiu virtude. E não foi qualquer um, não, foi alguém que tinha fé. De mim saiu virtude. Não é algo normal, não é algo corriqueiro, é alguma coisa especial. Saiu de mim e verteu cura. Eu não sei como é que você tem vindo para a igreja. Eu não sei por que você tem vindo aqui nesta casa de oração. Mas tenha propósito quando você vier aqui. Porque Deus tem muito mais para fazer. O estágio 2, só acredito vendo. Quem os irmãos lembram desse estágio de fé? De quem? Tomé. Vamos abrir a Bíblia, então. Deus é maravilhoso. Deus é digno de honra e de glória. João capítulo 20, o verso 26 ao 29. Vamos ler junto. Tem uns que só crê se ele vê. Eu estou pregando para mim mesmo também, viu, irmãos? Porque Deus fala comigo primeiro, para depois falar com os irmãos. Sabe por que muitos querem entrar na onda da massa? Na onda do vamos, porque se todo mundo está indo, eu vou também. Se todo mundo vai,
eu vou ficar aqui no Egito? Eu vou junto. Aí ele nem sabe, ele nem está crendo, eu só vou porque eu não vou ficar aqui não. E para os irmãos terem ideia, até os egípcios, teve um que entrou lá no meio lá e falou, eu também vou, ó. Tchau, faraó. O problema de fazer que todos fazem é porque você não aguenta o processo. Você não aguenta o processo que a fé exige. Porque a fé ela exige um processo. E você não aguenta. E aí tem uns que precisa ver para crer. E o que diz aí no Evangelho de João, capítulo 20? Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé estava com eles. E apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque-o no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse, Senhor meu Deus, Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Quem é você? Qual é o estágio da sua fé? Tomé, ele andava, ele fazia parte. Ele estava com Jesus. Mas eu preciso ver para crer. Você acredita porque você viu alguma coisa que te fez acreditar. Eu vou lá, eu acredito porque eu sei que Deus vai me abrir a porta. E se Deus não abrir? Então não é Deus. Eu acredito porque eu ouvi alguém falando que Deus cura. Mas Deus não me curou, então eu não acredito que Ele cura. Presta atenção. Deus, na sua sublime glória, no seu trono celestial, se você crê ou não crê, mas eu creio. Quem crê comigo, diga amém. Quem crê comigo, diga amém. Ele está lá na glória. E eu estou falando assim, eu não creio, Ele não me curou. Eu não creio. Hoje parece que Jesus nem está olhando para mim. Jesus só está lá, ó, sossegadão no trono dele, ó, cuidando de tudo. E na hora certa, e na hora que Ele achar, Ele vai te abençoar. E aí, não depende da sua circunstância. Porque Ele não anda pelo que você vê. Ele anda por quem Ele é. E Ele é o Altíssimo. Tá bom para você? Você só acreditou porque se materializou. Aí você acreditou. Só acreditou porque a porta abriu. Você só acreditou porque algo aconteceu. Mas e se não acontecer nada na tua vida? Você vai continuar crendo que Ele é Deus? Porque é muito fácil quando a coisa é palpável. É muito fácil quando a minha oração é respondida dentro daquilo que eu quero. Por quê? Porque, nossa, glória a Deus, eu pedi um copo d'água, Deus preparou um copo d'água. Eu pedi isso, Deus fez isso. E a hora que Deus não fizer, você está preparado? Tomé, sou eu? Não, não é. Não é o Senhor. Então vem aqui, Tomé. Coloque o dedo aqui. Coloca a sua mão aqui. A princípio, a Bíblia nos diz lá no primeiro verso, do capítulo 20 e o verso 26, diz que Jesus, só coloca de novo aí, Fia, por favor, Gil. Só para vocês terem ideia. O capítulo 20 e o verso 26. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas. Irmão, já ia sair correndo.
A porta estava o quê? O que a porta estava? Jesus entrou. Não, eu só creio se Jesus bater. Aí você abre, vem Jesus. Jesus entrou. A porta estava fechada, olha que legal. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Irmão, se fosse eu, ia sair numa carreira. Imagina depois, estou aqui, paz seja com você. Será que é Jesus mesmo? Tomé, vem aqui, põe o dedo. Não tem como negar, é o Senhor. Senhor, perdoa. Jesus dá uma liçãozinha para ele e diz assim: Tomé, abençoados são os que não viram e creram. Diga para o seu irmão, você ainda precisa ver para crer? Não, mas dá um chacoalhão nele e diz assim, mas você ainda precisa ver para crer? Pergunta assim para ele, você vai perguntar, você é Tomé? Aí você pode responder, Deus que me livre. Mas às vezes nós somos Tomé. Por quê? Porque às vezes as circunstâncias são ao contrário. Quem já passou por momento de desemprego aqui, levanta a mão. Quem já passou por momentos de escassez de alimento, levanta a mão. Quem já passou por escassez de saúde, levanta a mão. E em todas, você está vivo? Você está aqui hoje? Jesus te fez chegar até aqui. Quem era? Por isso que eu torno a dizer quem era você. E hoje, você está na bênção. Você não tinha um ovo para pôr na frigideira. Hoje, você tem dúzias de ovos. Se deixar, você tem a granja inteira. Se deixar, você trabalha na granja ainda, Du. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Jesus é fenômeno. Jesus te trouxe aqui para te dizer, você vai ser abençoado, porque você não está olhando para as circunstâncias. Você está olhando para o Cristo da circunstância, que a qualquer momento... Irmãos, tem pessoas aqui esperando alguém assinar. Irmão, para, descansa. Quando Jesus descer lá e assinar, sabe o que vai acontecer? Você vai receber, eu não sei qual barulho que vai fazer lá, de iPhone, a mensagem vai chegar, o telefone vai ligar, e você vai dizer o quê? Porque é no de repente. É no de repente. Mas a porta estava fechada, eu não estou vendo. Mas é no de repente, Deus faz acontecer. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Quando Ele determina, não tem homem que pode revogar. Pode ser o melhor juiz, pode ser o melhor advogado. Quando Ele carimba a vitória é tua. Mas eu não tenho saldo, amém, Deus não precisa do teu saldo, eu não tenho aonde, como, Deus não precisa de você, quando Ele quiser, Ele vai fazer. Meu Deus do céu, eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus dando a tua vitória. O Senhor está despertando a tua fé. Pare de olhar para a circunstância. Pare de olhar, porque a tua visão é limitada. Mas olhe pelos olhos da fé. Eu não vejo, mas eu estou crendo. Eu não tenho, mas eu vou ter. Aleluia. Estamos vivendo uma geração que precisa ver para crer. E nós estamos nessa geração. Eu preciso tocar.
Porque se eu não tocar, se não for real, eu não vejo. Se não cair o dinheiro, não tem como. Você disse essa semana, se eu não trabalhar, quem vai pôr as coisas? Presta atenção, se você trabalhar ou não, Deus, Ele pode fazer. Natal. Eu, a minha esposa, a Vitória e o Rafa, ainda nenéns. E eu disse, Senhor, eu estou desempregado. Eu queria fazer algo diferente. Porque os planos são meus, mas de Deus é outro. Senhor, eu queria estar trabalhando para poder dar presente para os meus filhos. Para a gente poder fazer uma ceia de Natal para nós. Mas eu estou desempregado. Mas nós começamos a orar, mesmo não vendo. Final de ano chegando. Como é que porta vai se abrir final de ano? E de repente o telefone toca. Senhor Luciano, pois não. O senhor foi indicado por uma pessoa e eu só tinha prestado serviço uma vez para essa pessoa. E essa pessoa passou o teu telefone. Me desculpa porque é Natal. Mas segunda-feira a patroa quer que o senhor esteja aqui. Aí eu falei, Sandra, será que é verdade? Esse telefonema é pegadinha do malandro. Segunda-feira eu fui lá no Itaim Bibi, na rua João Cachoeira com a Joaquim Floriano. Subi no prédio. Quando foi na segunda-feira, dia 26, 27, eu estava fazendo a entrevista. Dia 1º, eu estava trabalhando. Porque Deus, Ele não se preocupa. No calendário de Deus não tem dia 25. No calendário de Deus não tem final de ano. No calendário de Deus não tem murada, não tem virada. No calendário de Deus não tem 30, 31, dia 15, dia 20. Ele faz. Eu estou pregando para quem crê aqui nesta noite. Eu estou pregando para quem crê aqui nesta noite. Porque está tendo uma atmosfera aqui, Alamancho Rabacandé. Eu estou pregando para quem acredita que Deus não precisa de circunstância. Quando Ele resolve fazer, Ele faz. Quando Ele resolve assinar, Ele assina. E você está preocupado, meu Deus. E Ele manda te dizer, Ele é a tua provisão. Ele é o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. Ele diz que se tu passares pelo fogo, Ele estará contigo. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Aí nos leva para o terceiro estágio de fé. Porque eu não preciso ver para crer. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele é o Shalom. Ele é a paz que excede todo o pensamento. Quando Ele entra no meio do furacão, Ele diz, Shalom, paz. Eu não sei como está a tua alma aí, mas Ele diz, haja paz. Eu não sei como você está na tua casa, mas Ele está entrando aí de dentro, Ele está dizendo, haja paz. Shalom, 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 aleluia. Não é a minha paz, porque o mundo não pode dar paz que só Ele pode dar. A circunstância tem tirado o teu sono. A preocupação, porque tem chegado algo ao teu ouvido, dizendo, olha, não vai dar. Tal tempo você vai acontecer isso. Eu não quero saber da circunstância. Eu quero ter paz. E Jesus, Ele está entrando dentro da circunstância. E Ele está dizendo, haja paz. Haja paz. A porta está fechada, não importa, Ele entra.
A circunstância, ao contrário, não importa. Ele entra e ele diz: haja paz, haja saúde, haja refrigério. Você tem preocupado com coisas tão pequenas, e Deus tem coisas tão grandes para você. Eu não preciso ver para quê. Eu acredito sem duvidar. É uma escolha. É uma escolha. Eu escolho acreditar. Eu escolho não acreditar. Eu escolho ficar em cima do muro. Quem fica em cima do muro dorme, cai e morre. Tico, aconteceu isso. Paulo estava no discurso, ele estava em cima do muro lá, e de repente o sono veio. Porque quem está no muro, ele não olha nem para dentro nem para fora. Presta atenção, isso veio do céu agora. Primeiro estágio de fé, eu acredito porque todos acreditam. Quando todos acreditam, todo mundo está saindo do Egito, sim ou não? O povo está sendo liberto, mas alguns estão olhando para o Egito ainda. Está assim, ó, Jesus está me tirando, e eu estou olhando. Estou com saudade da comida do Egito, estou com saudade da cama do Egito, estou com saudade de quando eu era escravo. Mas Deus está te levando para a liberdade. Por quê? Por causa que tem pessoas que estão na igreja, mas estão olhando para o mundo ainda. Tem pessoas que não sabem sair do mundo, o mundo está nele ainda. O Senhor diz: ou você escolhe vir para mim, ou escolhe ficar com o mundo. Porque não tem como servir a dois senhores. Ou você vai com Jesus e olha para frente, porque lá é o nosso alvo, ou você vai ficar olhando para trás. Para trás tudo ficou. Vai para avante. Vai para diante, porque de lá virá o nosso socorro. Romanos, para nós encerrarmos, capítulo 4, verso 18 ao 20. Abraão é o nosso, por isso chamado pai da fé. Romanos capítulo 4, 18 ao 20. Aleluia. Deus é bom. Deus está fazendo milagres. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão, contra toda a esperança de quem? De quem? De Abraão. Abraão contra toda a esperança. Em esperança de quem? De Abraão mesmo. Creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava já estava morto. Deus falou para ele: Abraão, você vai ser pai. A circunstância, sem vitalidade, 100 anos. Sarai, 90 anos, já tinha cessado o costume das mulheres. É impossível, a circunstância é impossível. Mas Deus não olha para a circunstância, Deus não olha para a sua idade, Deus não olha para as suas limitações. Se você crer, você vai sair da sua vitória. Estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade. E que o ventre de Sara já estava sem, era impossível, irmãos. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu. O que ele fez? Deu um glória a Deus alto, pelo amor de Deus. O que ele deu? Não tem esperança, não tem de onde eu tirar, a minha vista não consegue enxergar, mas eu decidi crer, eu vou dar glória a Deus. Eu decidi acreditar, eu vou me jogar nesse Deus aí.
Já que ele é, então eu vou me jogar nele. Se joga, porque você não vai se arrepender. Se joga, porque você não vai se arrepender. Com Deus é mais. E menos, e mesmo que seja menos, acredite, vai ser mais. Agora não dá para você sair do Egito e ficar olhando para o Egito. Não tem como. Ai, o Egito era assim, o Egito era assim. Ah, lá eu fazia e acontecia, lá eu tinha dinheiro, lá eu fazia. Irmão, em nome de Jesus, olha para Jesus. Ele nunca vai nos desamparar. Abraão foi fortalecido na sua fé, dando glória a Deus. Eu não vejo, mas eu dou glória a Deus. Eu não tenho, mas eu dou. Eu não consigo enxergar. Como que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? Como é que Deus vai salvar meu marido, a minha família? Eu resolvi acreditar. Dando o quê? Glória a Deus. E ainda que eu não veja nada, é impossível, porque Deus vai fazer.